Mas nessa noite eu quero tratar com você um tema muito importante, que está em Gênesis capítulo 4, o versículo 1 em diante. Conta a história triste, é uma história triste, uma história desagradável. Na verdade a gente fica esperando que o mundo, a gente sempre quer ter boas notícias. E eu vou falar aqui hoje de um crime, de um assassinato. Porque eu sempre defendo que as pessoas dizem assim para mim, Malone, mas o tempo hoje está muito difícil, está muito perigoso. Ô gente, o mal sempre existiu e coisa ruim sempre aconteceu. Vocês viram lá que eu coloquei lá um livro lá que eu estou lendo, do Nelson Barbosa? Ganhei aquele livraço. Gente, o livro é tão bom que uma noite eu li 271 páginas. E não consegui também depois continuar. Vou ver se talvez sexta-feira eu concluo. Mas ele é um homem aqui de Surubim, né? Ele teve uma história grande aqui na cidade de Surubim, foi prefeito por 2 vezes. E ele começa o livro narrando como era Surubim em 1920. Era uma maravilha aqui em Surubim. Qual era o único medo que o surubinense tinha? Os cangaceiros, a turma do Lampião. Lampião tinha discípulos aqui na região que bancavam o terror por aqui. Era violência em cima de violência. Ele conta sobre a primeira professora de Surubim. O nome dela, vocês sabem, né, alunos? Maria Cecília. Maria Cecília é o nome da primeira professora do Surubim. E Renato passou muito tempo com Maria Cecília, vai lembrar que, olha como era tranquila a vida de uma professora naquele tempo, lá nos anos 30, por ali. Tinha um aluno que, essa professora Maria Cecília, ela ensinava na casa dela, a casa virava escola, a escola virava casa, e virou quase uma creche lá. E tinha um aluno que era aquele mais tranquilo da turma, ele ia com espingarda para a sala de aula. E um dia a professora, ele não gostou do assunto da professora e ele tentou atirar na professora. Era tranquilo, vejam, eu estou falando de 100 anos atrás. Então as pessoas acham assim, não, é porque hoje está muito difícil. Gente, o mal sempre existiu, gente ruim sempre teve, sabe? Ou seja, o que vai fazer a diferença é o sangue de Cristo estar sobre a sua vida. Olha o que aconteceu com 2 irmãos aqui, ó. Vamos comigo aqui? Gênesis capítulo 4. Vê que situação aqui. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio o Senhor me deu um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Só um detalhe aqui para você ficar atento. Quando você lê a Bíblia, principalmente esses livros mais antigos, às vezes de um versículo para o outro passa décadas. Versículo 1 eles nasceram, versículo 2 já estão trabalhando. Ou seja, passam muitos anos. Inclusive eles já tinham muitos outros irmãos, tá? Porque a gente pensa que só existiam os 2 aqui. Mas não, a família já estava grande demais. Versículo 3, perdão. Passando por algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim enfureceu e o seu rosto se transformou. Fechou a cara. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Diz, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, aonde está o seu irmão Abel? E ele respondeu educadamente, não sei, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, o que é que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Diz Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Pai, obrigado pela tua palavra, eu te agradeço por ela, eu te agradeço por saber que o Senhor tem cuidado do seu povo.
Só o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode dar livramento à tua igreja. Senhor, trata com cada um aqui nessa noite. Nosso coração está aberto, preparado para ouvir o que o Senhor tem para a gente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sua Bíblia aberta aí, Gênesis 4. Eu quero falar sobre algo aqui nessa noite, um sentimento que é muito comum. Infelizmente ele é muito comum. E que quando não tratado, ele vai trazer danos violentos. Inclusive, aqui está a prova disso. Deixa eu te contar só a situação aqui. Capítulo 2, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Eles agora vão ter que viver uma vida comum, vão trabalhar, vão ter que dar conta. E aí, Adão, que não é besta nem nada, já fez logo um menino, depois fez outro, fez um bocado e povoou a terra. Só que aqui relata sobre o nascimento de Caim e depois de Abel. Esses dois crescem, trabalham, e aqui destaca-se o trabalho deles. O Caim tornou-se um agricultor, e o Abel, ele passou a pastorear ovelhas. Cada um com seu dom, cada um com seu talento. Até aí tudo bem. Então eles decidem oferecer uma oferta a Deus. Aqui me chama muita atenção o fato de que Deus não pediu oferta a eles. Mas eles decidem apresentar uma oferta ao Senhor. Antes da lei, antes de Moisés, antes de qualquer ordenança, eles sentem o desejo. Deus abençoou a minha colheita, Deus abençoou os meus animais, então eu quero oferecer uma oferta ao Senhor. Aqui não fala a sequência disso tudo, mas eu imagino que Abel decidiu apresentar uma oferta e Caim falou assim, então eu vou oferecer também. Pelo desenrolar do texto, eu imagino que a iniciativa foi de Abel e Caim só invejou e falou assim, eu também vou dar a minha oferta ao Senhor. O problema começa ali. Passado algum tempo, Caim trouxe uma oferta. Ele ofereceu primeiro a oferta, mas eu fico desconfiado que a intenção primeiro foi de Abel. Imagina, é chegado o dia e cada um apresenta uma oferta. Caim pega, o versículo 3 diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, pegou um balaio lá, colocou um monte de fruto da terra, frutas, e ofereceu, e falou, Senhor, está aqui a minha oferta para o Senhor. Ok, foi uma oferta que ele ofereceu. Mas Abel fez diferente. Versículo 4. Vai lá. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Isso faz toda a diferença. Repita comigo assim, diga, a primícia. Veja, enquanto que Caim ofereceu uma oferta a Deus, Abel começou oferecendo as partes gordas, ou seja, o melhor, e detalhe, não foi o resto, ele ofereceu a primícia, o primeiro a Deus. Gente, isso faz toda a diferença. Repito, Caim, a Bíblia fala que só ofereceu uma oferta. Vou dar uma oferta, deu aqui uma oferta. Mas Abel selecionou a oferta e trouxe as partes gordas, ou seja, a melhor parte. E não era qualquer, era as primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, os primeiros animais. Ele ofereceu os primeiros ao Senhor. E olha que interessante, o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas desprezou a de Caim. Pronto, começou a confusão. Começou a briga. Quando Caim percebeu que a oferta de Abel foi aceita e a dele não foi aceita, versículo 5, ele não aceitou a de Caim, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Nordestinamente falando, ele fechou a cara. Você conhece gente assim? Tem outra palavra que minha mãe falava, mas não vou dizer não, porque está no culto. Mas ele fechou a cara, pronto. Ele falou assim, como é que é? Eu ofereci uma oferta, e como é que Deus aceita a dele e não aceita a minha? Ah, não. Ele ficou furioso, e seu rosto se transformou. Você conhece gente assim? Qualquer coisinha fica birrento, faz biquinho, fecha a cara, fica com raiva, bloqueia no WhatsApp. Primeira coisa que Caim fez, bloqueou Abel no WhatsApp, saiu do grupo da família, ficou com cara feia, ficou bravo com todo mundo. Falou assim, mas não é possível.
Eu ofereci uma oferta a Deus. Como é que Deus aceita dele, rejeita a minha? Ele não aceitou a situação. E aí começou a nascer em Caim o quê? Um negócio que nós hoje chamamos de ressentimento. Porque a fúria de Caim não foi só aquele momento. Porque a Bíblia fala assim, irai-vos. Ou seja, não é pecado se irar. Agora Paulo diz assim, ó, fique irado, mas não pequem não, viu? Tem duas orientações para a ira. Não peque quando estiver irado e não deixe que a ira chegue no outro dia. Não se põe um sol sobre a vossa ira, resolve hoje mesmo. Porque já percebeu quando você está com raiva e dorme com raiva, no outro dia você acorda com mais raiva ainda? Já acorda mordendo todo mundo? Porque você está com raiva. Ou seja, presta atenção, a palavra de Deus diz, você pode se irar, mas não peque quando estiver irado e não deixe para o outro dia, não deixe o sol se pôr, resolve no mesmo dia. Pronto, se resolve a situação. Até Jesus um dia ficou arretado, entrou no templo com um chicote e botou para quebrar. A ira dele se acendeu naquele momento. Mas durou só aquele momento. Ele saiu do templo tranquilo, sossegado, foi lá curar o povo e continuou a obra. O problema não é você ficar irado, é o que você faz quando está irado. Compreende? Esse é o problema. Eu sei que é comum o ser humano, ele, vez por outra, ficar meio esquentado. E os mais calados são pior. Né? Olha, Deus falando. Fala, Deus. E os baixinhos também, são pior ainda. O baixinho, eu ensino aqui há 5 anos isso. É porque baixinho enche rápido demais, né? Quanto menor for, enche mais rápido e aí o negócio pega. E os calados é porque eles guardam, mas quando eles estouram, é uma bomba atômica. Então, eu acho que Caim era baixinho, ele ficou irado naquele mesmo momento. E a ira dele não passou, ele não tratou a ira. E quando você sente, e aquele sentimento vai e volta, dá-se o nome de ressentimento. O que é ressentimento? É você sentir novamente tudo de novo. Então naquele dia ele ficou irado, mas no outro dia ele sentiu de novo aquela ira, e no outro dia ele sentiu de novo. Isso dá-se o nome de ressentimento. Ressentimento é você sentir a mesma dor, a mesma sensação, a mesma fúria e a mesma raiva constantemente. Ela vai e volta, e ela se instala. Há muitas pessoas que não admitem, mas elas sofrem de ressentimento. Elas carregam mágoas há muito tempo. Coisas lá do verão passado. Ela está carregando até hoje. E olha a coisa maravilhosa. Não foi tratado e você agora está perturbado e até doente por causa disso. Gente, vou falar uma palavra aqui que pode doer, pode até doer e ser chato para vocês, mas eu tenho a obrigação de te ensinar a verdade. Até câncer, tratado no início, tem cura. Olha aqui, se Caim tivesse aceitado ser tratado naquele momento, não teria acontecido uma tragédia depois. Porque o próprio Deus procurou ele para tratar com ele. Vamos lá, versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Alô, galerinha aí, Vou ter que separar vocês dois aí. Versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Ou seja, Deus falou assim, gente, espera aí. Ô Caim, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Que cara feia é essa? Sabe quando a mãe chama o menino e fala assim, o que aconteceu? Tá cara feia por quê? Quer apanhar de novo? Né? Olhe, se eu te pegar, tu vai ver. Mas Deus falou assim, ô Caim, por que você está com uma carinha feia? Que raivinha é essa? Tá bicudo por quê? Qual o problema? Deus sabia qual era o problema. Essa era a hora dele confessar, dizer assim, eu estou com raiva, eu estou com muita raiva, porque o Senhor aceitou a oferta dele, não aceitou a minha oferta. Mas Caim faz o quê? Se cala, ele não fala. Ele guarda. E olha, minha gente, só para a gente contextualizar aqui, versículo 5 diz que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou do outro. Como é que você reage quando você vê Deus abençoando outra pessoa e não você? Como é que você reage quando o vizinho prospera e o seu muro está já caindo? Como é que você reage quando você vê o seu colega trocando de carro todo ano e você continua empurrando o seu todo dia? Como é que você reage quando você vê essas coisas? Você pensa assim, mas peraí, eu sirvo ao Senhor, eu estou há tanto tempo assim.
Gente, a comparação, eu classifiquei ela como uma praga hoje de manhã no nosso G6. A comparação é como uma praga. Porque até os maiores homens de Deus se deram mal quando se compararam com outra pessoa. Um dos maiores adoradores da Bíblia, chamado Asaf, era uma bênção. Mas no dia que ele parou para comparar a vida dele com a do vizinho, ele quase se desvia. Ele começou a ver que o vizinho tinha mais saúde que ele, que o vizinho era mais rico que ele. E ele fala assim, acho que é o Salmo 72, ele fala assim: para mim, eu acho que é inútil servir ao Senhor. Eu dediquei a minha vida ao Senhor. Hoje eu olho para o ímpio não tem uma dor de dente. E eu estou com um bocado de ar, né? Artrite, artrose, asma, bronquite. Eu estou cheio de dor, cheio de problema. Enquanto que o ímpio não sofre nada. E ele carrega esse trauma. Gente, é bom que ele bota para fora. Ele vai falando, eu estou com raiva. E está assim, Deus, como é que pode? Eu sou teu servo, eu te sirvo, eu sou Asaf, eu sou ministro de louvor do templo. E por aí vai. Só que ele não termina o salmo na fúria. Ele vai para o templo. E ele fala assim, mas quando entrei no templo, eu vi o fim do ímpio. E eu descobri que o fim dele é o inferno, mas eu vou morar no céu. Então eu vou dar graças a Deus, porque apesar das privações que eu tenho aqui, eu sei que o melhor me espera lá na glória. Aí vem Paulo e fala assim: se a gente esperar em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos pecadores. Então quando você vê alguém sendo abençoado, prosperando, diga: Senhor, continua abençoando a vida dele. Porque a nossa cultura, a cultura brasileira, gente, infelizmente, nós estamos inseridos em uma cultura de muita inveja. Quando as pessoas não têm o que falar de outra, ela tem que arrumar um defeito para ela, que é para ela denunciar o fracasso dela. Então vamos lá, a pessoa estudou na mesma sala, teve os mesmos professores, andaram juntos, aí daqui a pouco um decola e o outro fica. O que é que ele faz? Não, mas está roubando. Ele tem que botar um defeito no outro para justificar o fracasso dele, está entendendo? Infelizmente a gente está inserido nessa cultura. Quantas vezes a gente vê essa situação acontecendo? Eita, olha como fulano está sendo abençoado. Aí o invejoso diz assim: ali eu sei de tudo ali. Sabe de nada, não sabe de nada, mas ele fala assim: não, eu sei, ali tem coisa. Ou seja, a inveja é isso. O segredo é a gente ver as pessoas abençoadas e dizer: Senhor, continua abençoando a vida dele. Sabe, continua abençoando aquela pessoa. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Segredo, cá para nós. Eu lembro do meu tempo de oficina. O meu patrão, a gente trabalhava até o sábado. Sábado você sabe que é dia de feira. Quantas vezes o meu patrão teve que entrar em casa com a feira pela porta da cozinha? Porque se ele entra pela frente, a galera toda fala. E eu ficava pensando assim: ué, mas ele não pode fazer feira, não? Tu viste? Olha a quantidade de coisas que ele comprou. E sabe o que eu acho mais absurdo? Quase 20 anos se passaram. E aquela mesma galera continua naquela mesma situação de 20 anos atrás. Porque é a inveja, é a calúnia, não tem prazer em ver o outro sendo abençoado, então fica amaldiçoando que está sendo abençoado, e a maldição vem para ele próprio. Deixa eu te falar uma coisa: se Caim dissesse assim: poxa vida, Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a minha, então eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou buscar a Deus para melhorar a minha oferta, teria sido melhor. Ele falou o quê? Então eu vou matar o meu irmão. Eu não suporto ver ele sendo abençoado. E olha que interessante, gente, Deus tratou com ele, versículo 6, Deus vai até Caim. Olha que interessante, não foi o pecador que foi até Deus, foi Deus que foi até o pecador. Você consegue imaginar o que é isso aqui? Não foi Caim que buscou a Deus, foi Deus que foi até Caim e falou assim: Caim, por que você está tão tristinho, filho? Que cara feia é essa? Conta para o papai, fala para mim. Versículo 7. Ele fala assim: se você fizer o bem, não será aceito, Caim. Mas se você não fizer, saiba, Caim. Ô Caim, deixa eu traduzir aqui, está um pouco confuso, tá? Deus falou assim: ô Caim, era só tu fazer melhor. E Caim, deixa eu te falar uma coisa: o pecado está batendo na tua porta. Cabe a você rejeitar. Sabe o que Deus está dizendo a Caim? Caim, eu sei que você está querendo matar o seu irmão. E cabe a você evitar isso. Eu não vou evitar por você. É você que tem que dominar essa situação aí. E sabe o que Caim faz? Ele leva adiante o plano que ele tinha de matar o irmão. Porque ele sentiu uma raiva, guardou a raiva, alimentou a raiva, aquele ressentimento ficou mastigando dentro dele. Ele planejou: vou matar o meu irmão.
Porque raiva não tratada só vai piorar a situação. Quantas pessoas guardam por anos e anos uma mágoa? Davi, o rei Davi passou por isso. Ele teve uma filha, a única filha que foi abusada por um irmão. Você lembra disso? Davi não fez justiça, Davi não tomou atitude em relação ao filho que abusou da irmã. Mas Absalão falou assim: já que meu pai não é homem para ir lá e resolver isso, eu vou resolver. Mas Absalão não resolveu na hora, ele guardou aquele ódio que ele estava do irmão. Passou muito tempo depois, ele fala assim: agora vou botar meu plano em ação. Ele vai lá e mata o irmão. Olha que interessante, gente. O ódio, o ressentimento, quando não é tratado, ele vai corroer a pessoa por dentro. E sabe, sentir raiva de alguém, sabe o que vai acontecer? A parte pior disso é que a pessoa não vai largar você de jeito nenhum. Você vai dormir pensando nela, vai acordar pensando nela, vai comer pensando nela, vai trabalhar pensando nela. Ela vai ficar no seu juízo o tempo inteiro. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Quando você está com raiva de uma pessoa, está magoado com alguém, ela não larga você. Ela não está nem aí, ela nem sabe disso. Mas ela ficou, ela grudou dentro de você e ela não consegue descolar. E quando é que você está liberto? Quando você consegue se descolar dessa pessoa. Olha o que acontece. O Caim foi confrontado por Deus. O próprio Deus foi até o pecador, foi até o homem irado. Só que Caim não tomou uma atitude. E sabe o que eu acho interessante? Provérbios 29, versículo 1 vai explicar isso. Põe para mim aí, Nildo. Provérbios 29, versículo 1 diz assim. Agora deixa na ARA, por favor, porque é a tradução mais comum dos irmãos. Provérbios 29, versículo 1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Eu estava lendo esse texto hoje. Isso, estou deixando isso aí. E, na verdade, durante muito tempo eu usei esse texto aqui com o entendimento errado. Porque o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Sabe o que Deus está ensinando para a gente aqui? Aquela pessoa que é alertada, que é avisada, que ele avisa, que ele alerta, mas não toma uma atitude, uma hora a pancada vai vir e não vai ter como se levantar mais. Olha como Deus é bom. Ele avisa, ele alerta, ele usa os crentes, ele usa a Bíblia, ele usa um amigo, ele usa uma pessoa, ele usa a mãe, o pai, qualquer pessoa para alertar, dizer assim: ó, para com isso, arruma isso, organiza isso, deixa disso. O próprio Deus foi até Caim e falou assim: Caim, não faça isso, domina isso aí, controla essa fúria. Caim não aceitou. E o texto falou o quê? Aquele que muitas vezes é repreendido, mas continua com a cerviz duro. E eu sempre achava que cerviz diz respeito à testa, né? Você ficar com cara fechada, amarrada. Só que até que eu estava dando uma pesquisada recentemente e eu vi que essa cerviz aqui que se refere faz parte da coluna cervical, né? Tem a ver com a coluna cervical. E Deus fala lá em Êxodo assim a Moisés: Moisés, esse povo é de dura cerviz, ou seja, esse povo não se curva. Quem está com a cervical muito dura, ele não consegue se curvar. E Deus falou o seguinte: ó, eu estou repreendendo vocês, mas vocês não se curvam, não obedecem, não têm um coração humilde, então eu vou ter que quebrar vocês. E se quebrar, meu amigo, já era, porque ele está falando o seguinte: ó, não vai haver mais cura. Sabe, gente, Deus é paciente, é longânimo, é bondoso, Ele dá tempo para a gente se arrepender, Ele orienta a gente, Ele nos ensina, mas chega uma hora que o outro lado do Senhor se revela, que é a fúria dele. E não há ninguém, ele mandou até um recado através de Isaías: não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Então eu quero alertar você aqui nessa noite, você que está assistindo esse culto. Quem sabe você está sendo repreendido pelo Senhor, Deus está falando com você. Deus hoje está dizendo a você assim: olha, tira esse ódio do coração, trata isso, abandona essa mágoa, não leva adiante esse plano maligno. Olha, não se vingue de ninguém. Mas você, igual Caim, você está tampando o ouvido, você não quer se curvar, a cerviz está dura demais, você não quer se curvar diante da palavra de Deus. Se prepare, porque o próximo passo vai ser a destruição. E não haverá mais cura, não haverá mais remédio. O que foi que Caim fez? Sendo alertado por Deus, Caim fez assim: eu vou levar meu plano adiante. Quantas pessoas você conhece? Costumo dizer que tem gente que na lápide do cemitério, ou melhor, no atestado de óbito, deveria ter assim: causa da morte, teimosia.
porque é tão teimoso. Sabe, tinha tudo para dar errado e deu errado. Não faltou aviso, teve placa de sinalização, teve tudo. Só faltou Deus abrir o céu e dizer assim: meu filho, sai daí. Mas a pessoa insiste, e todo teimoso acaba pagando mais caro depois. Já percebeu isso ou não? A teimosia é terrível. Abel falou assim, Deus falou com Caim, e ele diz assim: vou levar meu plano adiante. Versículo 8. Olha o plano maligno de Caim, ó. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo? Ou seja, vamos passear, meu irmão? Gênesis 4, versículo 8. Vamos para o campo? Vamos passear? Aqui eu abro um ensinamento para você. Nem todo convite que você recebe é uma bênção. E nem todo convite é para a glória de Deus. Detalhe, foi um irmão que chamou, tá? Não foi um inimigo, não foi assim, um filisteu. Foi um irmão dele que falou assim: vamos para o campo? Abel, inocente, pensou assim: vamos lá. Só que aconteceu, estando lá, Caim o atacou e matou seu irmão Abel. Gente, Caim é aquele camarada que sentiu a raiva, sentiu a fúria, tentou oferecer provavelmente uma oferta melhor, não foi aceito, não aceitou a bênção do irmão, ficou irado contra o irmão. Deus alertou, Deus falou com ele umas 3 vezes, alertou Caim, ele não aceitou a correção do Senhor, ele levou adiante o plano e agora acontece uma tragédia, ele mata o próprio irmão. A Bíblia fala lá em Salmos que um abismo chama outro abismo. O que está ruim sempre pode piorar mais um pouco. E a pessoa começa colocando um pezinho na água, depois coloca os 2, depois vai avançando e a água vai subindo, daqui a pouco já era, você procura chão e não acha. E todo mundo que escapou de um afogamento sabe que é mais ou menos assim. Você vai ficando tão confiante, né? Você vai avançando na água, vamos embora. Aí vem a onda, vai levando você vai. E daqui a pouco você pensa, epa, não, mas dá para ir, até no pescoço dá para ir. Até que chega uma hora que não tem mais chão para você pisar. Assim é o mal, ele vai dominando você vai avançando, só que tem uma coisa, meu irmão, nessa noite Deus nos chama aqui para dizer, olha, trata essa mágoa, trate esse ressentimento, não leve adiante os planos que estão no seu coração, porque isso vai trazer mal para você, para a sua família, vai trazer mal para muitas pessoas. Provérbios 14:12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas o fim o conduz à morte. Abel pensou, beleza, estamos juntos, vamos nessa. Só que no coração dele havia sinceridade, no coração do irmão havia ódio. E aí o resultado foi morte. Nem todo convite que você recebe, você deve aceitar. Amém, igreja? De onde foi o convite? Mas foi a minha comadre. Mas foi fulano, foi não sei o que lá. Qual a intenção? O que ela quer? Por que ela quer que eu vá lá na casa dela? Por que ela quer? Nem todo presente deve ser aceito, nem todo convite deve ser aceito. Sabe por quê? Porque nem tudo vem de Deus, e nem tudo é bênção para a sua vida. Por mais interessante que seja a proposta. Quem sabe Caim falou assim, Abel, vamos dar uma voltinha ali, bora tomar um açaí, eu pago. Eu pago para você, bora comer uma pizza, eu pago. Que proposta maravilhosa, bora passear. Só que o resultado já estava armado a cilada, eu vou pegar ele lá. Quem sabe nessa noite Deus está falando com gente aqui que tem recebido convites. E esses convites, você sabe claramente que vai te levar para longe do Senhor. Então, corrija essa rota hoje, recusa, vai lá, bloqueia, cai fora disso. Sabe por quê? O que Deus tem para você é seu e é bênção do Senhor. Se alegre no que Deus tem para a sua vida. Não se preocupe com as ofertas que Caim pode te oferecer. O que Deus tem para você é muito melhor do que qualquer proposta que o mundo pode te oferecer. Igreja, mais uma vez, Deus vai até Caim. Versículo 9. O Senhor perguntou a Caim, aonde está o teu irmão Abel? E aí a gente tem aqui a primeira patada do ano. Ou melhor, da Bíblia. A primeira vez que você leva... Imagina, não foi você, irmão, não foi você que levou... não foi qualquer outra pessoa, foi o próprio Deus que levou um desacerto desse aqui. Olha o versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde é que está o seu irmão Abel? E ele respondeu, eu não sei, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Minha gente, para pensar nisso aqui.
O cara ficou furioso, ele atacou o próprio Deus. Caim estava tão louco, tão desviado, tão maluco, que o ressentimento dele foi tão terrível que ele acabou perdendo o temor que ele tinha até com Deus. Gente, matar Abel não foi o suficiente. Ele falou assim, eu vou atacar Deus agora. Ele falou assim, e o que é que eu tenho a ver com isso? Imagina se fosse o seu filho falando isso com você. Deus é paciente, não é não? Porque por muito menos tinha sandália voando na sua casa. Não imaginou você perguntar ao seu filho assim, ei, quem é teu irmão? E eu lacei, e eu sou vigia agora dele? Ele falou para Deus isso. Deus falou assim, ei, eu sei o que você fez com seu irmão, hein? Versículo 10. O que foi que você fez? Escuta, o sangue do seu irmão está clamando. Ou seja, o Caim, eu sei o que você fez. Você tenta esconder, mas eu sei o que você fez. Então não adianta você fugir de mim. Igreja, deixa eu falar uma coisa, estou concluindo já aqui. Presta bem atenção. Eu quero que você compreenda aqui o seguinte. Todas as vezes aqui, Deus procura Caim para tentar acertar as contas com ele. E todas as vezes Caim recusa a ajuda de Deus. Isso não é incrível? Porque Deus poderia dizer assim, Caim não presta não, manda para o inferno logo. Mas Deus vai lá, alerta, chama, avisa. Caim, cuidado com esse sentimento. Caim, não leva adiante o seu plano. Caim, não faça isso. Caim, domina essa situação aí. E toda vez ele recusa e o resultado não dá outra. Ele acabou, sabe como, gente? Amaldiçoado. Lê o capítulo inteiro em casa, você vai perceber que no fim Deus lança uma maldição sobre ele, uma marca sobre ele. Ele sai dali amaldiçoado. Ele começou o capítulo oferecendo uma oferta a Deus, termina o capítulo como um assassino e amaldiçoado, sendo que ele foi muitas vezes alertado pelo Senhor. É muito fácil a gente olhar para Caim e dizer assim, poxa vida, o cara teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus e não atendeu. Mas olha, eu vou concluir aqui agora, eu quero que você pense no seguinte, quantas vezes Deus tem alertado eu e você, e a gente continua insistindo naqueles mesmos sentimentos, a mágoa, com a raiva, com o ressentimento, com esse monte de coisa, e aquilo vai perturbando nossa alma, a gente vai levando os planos adiante. Não, eu vou fazer isso, aquilo, outro, ela vai ver, eu vou me vingar, eu vou pegar ela na saída. E você vai levando adiante aquela mágoa, e sabe o que vai acontecer? Se você não tratar isso, vai piorar, e vai acabar terminando numa situação em que você vai atrair maldição para a sua vida. Caim passou o resto da vida amaldiçoado. Eu tenho certeza, se não fosse a dureza do coração de Caim, Deus o havia perdoado. Mas Deus procurou ele, gente, ele acabou de matar o irmão, e Deus procurou ele de novo, falou assim, ô Caim, cadê o seu irmão? Se ele tivesse, imagina que Caim tivesse chorado, e dito assim, Senhor, puxa vida, eu matei meu irmão. Mas ele fala assim, não, ele é arrogante com Deus, ele fala assim, e eu lá sei cadê o meu irmão? Ou seja, não houve arrependimento nenhum, não houve quebrantamento, o fim foi maldição. Igreja, Deus tem falado conosco, Ele tem nos ensinado, tem nos capacitado, tem instruído a nossa vida, tem falado com a gente tantas vezes. Cabe a você saber o que fazer com isso. Eu posso finalizar com esse versículo aqui? Volta para mim aí, gente, versículo 6, perdão, versículo 4. Ele foi, ok. Agora, isso. Versículo 7. Finalizo com 7 aqui. Deus fala assim, ô Caim, cabe a você dominar isso que você está sentindo. Deus fala assim, eu não vou fazer isso por você, cabe a você lidar com essa situação. Tem coisas na sua vida que é você que vai ter que lidar. Porque Deus não vai ligar para quem você arrumou confusão. Deus não vai fazer o papel que você tem que fazer. Gente, Deus perdoa todo mundo, amém, gente? Amém? Mas Ele só tem uma coisa que Deus não pode fazer, Ele não pode perdoar por você. Aquilo que é você que tem que fazer, Deus não faz. Deus pode me perdoar, mas Ele não pode perdoar no meu lugar. Olha, Senhor, estou com raiva do João. Estou com raiva do João. Aí perdoa ele por mim. Deus vai dizer assim, não, é você que tem que fazer isso, rapaz. É isso que ele está falando para Caim. Caim, eu não posso perdoar por você, é você que tem que tratar isso aí. Ou seja, Caim, eu estou pronto para te perdoar, mas eu não posso perdoar o seu irmão por você. Eu não posso tratar algo que está dentro de você. Irmãos, tem coisas que é eu e você que tem que fazer. Não deixe a teimosia acabar a sua vida com Deus. Vocês estão entendendo, gente? Não quero que você volte para casa hoje, dizendo assim, não, amanhã ela vai ver, amanhã ele vai ver, eu vou dar o troco, eu vou responder à altura, se brincar eu vou para a rádio, vou esculhambar lá no rádio,
eu vou para o Instagram, eu vou entrar ao vivo lá no Facebook, lá, e vou dizer tudo o que ela está fazendo comigo. Aí vem a palavra de Deus o seguinte, ó, minha é a vingança, diz o Senhor. A sua vingança é falha, mas Deus é quem vai fazer justiça sobre a sua vida. Você não tem um juiz, você tem um supremo juiz, é Ele que cuida da sua vida. Não adianta vir aqui cantar e dizer assim, o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu Deus, se Ele não, de fato não está no governo da sua vida. Deixe Ele assumir a sua história hoje, deixe Ele assumir o controle da sua vida hoje. Eu não tenho aliança com Ele ainda, faz aliança com Deus hoje. Mas assim como Caim, Deus foi até Caim, Ele hoje vem até eu e você e fala assim, resolve essa treta que você arrumou, porque eu quero te abençoar, eu quero perdoar você. Vamos imaginar que Caim fala o seguinte, Senhor, meu coração está sendo tão mal, eu estou desejando tanto mal do meu irmão, trata isso comigo, me ajude a me libertar dessa situação aqui. Irmão, a história teria sido diferente. Eu não sei como é que está o sentimento hoje no seu coração, eu peço que o Ministério do Louvor já venha para cá se preparando, mas cabe a você dominar aquilo que está no seu coração hoje. Amém, queridos? Você pode ficar em pé comigo nessa noite, por favor? Pastor, eu queria tanto que hoje fosse aquele culto de fogo. Gente, fogo é a gente ter coragem de pedir perdão. Isso é o melhor fogo que pode existir, porque vai fazer você dormir tranquilo essa noite. A melhor coisa que pode acontecer hoje é você, além de louvar o Senhor, dizer assim, Senhor, eu estou livre. Eu posso te adorar hoje com o melhor que eu tenho. A melhor coisa que pode acontecer com você hoje é você ir para a cama daqui a pouco e dizer assim, estou tranquilo. Eu posso descansar nessa noite, porque o meu coração está limpo. A mágoa foi embora, a raiva foi embora, a inveja já partiu daqui. Eu quero que Deus abençoe até aquelas pessoas que me perseguem. Até quem vem contra você, ore pela vida deles. Como é que eu me livro disso, pastor? Ore por essas pessoas. Quem é o alvo da sua mágoa hoje? Ore pela vida dela. Mas na boa, eu vou assumir, eu estou com inveja. Deus aceitou a oferta dele, não aceitou a minha. Deus abençoou ele, não me abençoou. Então, comece a orar por aquela pessoa que você acaba sentindo inveja, ou um sentimento diferente a respeito dela. Porque à medida que você ora por essa pessoa, para Deus abençoar ela ainda mais, o seu coração vai ser tratado e vai ser limpo pelo Senhor.